Olha a hora, 7h27, 19h27. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma ajustada aqui no som, está tudo bem, na luminosidade. Então sejam bem-vindos todos. A nossa primeira live de uma série maravilhosa chamada Educação em Guerra. Então sejam bem-vindos. Michelson já está aqui com a gente, já vou te chamar, tá bom? Vou dar as boas-vindas para todo mundo. Estou muito feliz de começar o ano de 2021, sabe? Preparando aí o nosso coração para o que a gente chama de guerra espiritual. Nós, como cristãos, acreditamos nessa guerra espiritual que existe ao nosso redor. E para quem não sabe, eu e o Paulo do Fingerprint Ministry, do Ministério Fingerprint, que significa marca digital em inglês, estamos aqui na Jordânia. E se você não sabe onde é a Jordânia, dá uma olhadinha aí no mapa. Mas os vizinhos da Jordânia, é só o pessoal assim, sabe? Bem pacífico, Iraque, Síria, Israel, que estão sempre em guerra. Mas aqui na Jordânia é um país da paz. Então, quem assistiu aí algumas lives minhas, pode saber, vai saber por que que a Jordânia é um país que realmente está em paz. Mas hoje nós vamos falar sobre educação em guerra, especificamente sobre um tema sobre mídia. Então, a mídia, ela está sendo bombardeada. Será que ela é a grande vilã das famílias? Ou será que a gente pode aproveitar a mídia para alguma coisa? Enfim, então nós fizemos o quê? Nós convidamos uma pessoa muito especial, o Michelson. Então eu vou chamar o Michelson agora, aqui com a gente, tá bom? E ele vai nos ajudar a entender como é que é essa história. Se a mídia é uma grande vilã mesmo, se ela pode ser amiga da família. Vamos lá então, vamos chamar o Michelson. Vamos chamá-lo. Aqui. Ok. Para ele, aí ele vai aceitar e a gente vai começar a conversar. Então hoje vai ser um bate-papo. Oi! Tudo Olá, bem, meu amigo? tudo bem, Valéria? É uma alegria estar com você nessa live aqui. Você é diretamente da Jordânia, né? Que legal, uma live internacional. E estar junto aí com o Fingerprint para mim é uma alegria, porque eu até tenho dito para vocês, que são meus amigos, né? Que a logomarca de vocês, o nome do ministério tem tudo a ver com o criacionismo, que é uma bandeira que eu abracei faz anos, né? Que são as digitais do Criador, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de começar essa série de lives. É um tema muito oportuno e espero que hoje possamos dar aí o pontapé inicial. Muito obrigada por ter aceitado. O Michelson tá sempre nas lives. Eu brinquei com ele, né? Hoje falei assim que ele é o rei das lives, gente. Então, mas ele é um amigo nosso, das nossas famílias, e realmente para nós do Fingerprint é um privilégio ter você aqui com a gente. O Michelson, ele é jornalista, é pastor. Estou aqui com o mini currículo dele, que já deu uma página, gente. Então, vou fazer um resumo, tá bom? Senão a live termina e eu tô lendo aqui ainda o resumo dele. Mas o Michelson, ele é pastor, adventista do sétimo dia, jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e pós-graduando em biologia molecular pela Universidade Cândido Mendes. Ele é autor de vários livros sobre criacionismo, história e mídia, pela CPB, é editor da revista Vida e Saúde, editor associado da lição da Escola Sabatina dos Jovens e mantém alguns blogs, como o blog do criacionismo e outra leitura. Ele também é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira e ele tem participado como palestrante em seminários criacionistas no Brasil e no exterior. Ele é casado com a Débora Tatiane e é pai de 3 filhos.
Obrigada, Michelson, por estar aqui com a gente. E vamos começar, né? Aqui a gente vai fazer, pessoal, que está participando, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de uma série Educação em Guerra. E a gente vai fazer uma espécie de um bate-papo, um bate-bola, não é? Perguntas e respostas. E eu tenho certeza que todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui participando vão poder entender um pouquinho se essa mídia, não é? Se a mídia é uma grande vilã nessa guerra que nós estamos vivendo, ou se ela pode ser nossa amiga, né, Michelson? Então, explica pra gente o que é mídia? Porque a gente fica meio confuso, as famílias também. Mídia é o quê? É só TV, é internet? De uma forma simples, o que é mídia? Tá, antes de responder diretamente essa pergunta, que não vai gastar mais do que 30 segundos, deixa eu fazer aqui um registro, Valéria, de um motivo que me deu muita alegria, né? 15 anos atrás, exatamente 15 anos atrás, eu publiquei este livro aqui. Aqui está a primeira edição do livro Dos Bastidores da Mídia, como os meios de comunicação afetam a mente. E em 2017, eu fiz a atualização dele, está aqui a nova capa, é da CPB esse livro, né, Casa Publicadora Brasileira. E nesse livro, eu, como pastor e jornalista, né, minha primeira formação é jornalismo, então eu estudei na universidade, você também passou por uma universidade federal e sabe como são as coisas. Eu pude perceber ali ideologias, né, que afetam a moçada, né, os estudantes. Também pude estudar algumas matérias como controle de opinião pública, por exemplo, que me marcou muito. O Dr. Nilson Lage foi professor dessa matéria e achei bem interessante. E quando eu passei a trabalhar na CPB, já como depois pastor, eu vi com preocupação realmente a forma como os cristãos eles acabam tendo um consumo acrítico, né, da mídia, sem muito cuidado, sem filtros necessários para isso, né? Eu percebo que às vezes pessoas lá de fora, como a gente costuma dizer, né, pessoas que não têm talvez uma ligação com igreja, com espiritualidade, acabam tendo mais preocupação com esse tema do que muitos cristãos. Então, mídia, Valéria, na verdade, é uma palavrinha que vem de uma expressão inglesa, que é mass media, ou seja, meios de comunicação de massa. Você citou alguns aí, então são vários, né? Você pode ir desde um outdoor, aquela placa que você vê na estrada, até rádio, TV, a internet, que é um meio multimeio, né, que agrega várias mídias ali. Então, mídia nada mais é do que um meio de comunicação de massa. É um recurso que pode alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. E no tempo em que nós estamos vivendo, eu passei por essa transformação, na verdade. Eu me lembro de um tempo em que o sisteminha era meio, mensagem, né, o emissor, a mensagem e o receptor. Hoje, na verdade, todo mundo é emissor, todo mundo é receptor, todo mundo pode ter um canal, não é? todo mundo participa. É interessante, né, um momento interessante de se viver. Eu tenho um canal no YouTube lá, com milhares de inscritos, e eu fico assim contente de ver o alcance do que a gente produz de graça. Eu não preciso pagar para ter esse canal. Então, realmente é um recurso, podemos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? É algo fantástico. Porém, traz algumas preocupações também. Toda essa acessibilidade, toda essa facilidade de acesso à comunicação. Sabe, no século XIX, para uma pessoa ter acesso ao conteúdo de um jornal como o New York Times, por exemplo, ela levaria a vida toda, entendeu? Hoje você pode ter, em um segundo, no celular, todos os jornais do mundo, né? Então, tem um lado bom, esse acesso à informação, mas também tem aspectos preocupantes nessa avalanche de informação disponível. É verdade. Muitas vezes, não é, Michelson, no nosso bolso, a gente costuma falar isso. No meu bolso eu tenho acesso em um clique a tudo que eu quiser em relação à informação, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, ficou claro aí, gente, o que é mídia. Mas eu também indico o livro do Michelson, Nos Bastidores da Mídia. Eu já li esse livro há alguns anos atrás e ele é muito esclarecedor. O Michelson, eu gosto, né, da sua escrita porque você é muito pedagógico. Então, fica assim, algo que fica muito claro para nós. E aí a gente vai caminhando aí na nossa conversa, Michelson, a gente está falando sobre guerra, sobre educação em guerra, sobre como a mídia muitas vezes ela é bombardeada. E aí, uma pergunta que as famílias, eu imagino que elas têm muito, e elas vivem isso. Será que crianças pequenas,
elas têm uma maturidade para ter a mídia na mão, vamos colocar aqui um celular, não é? Então, a gente vê crianças assim com o celular o tempo inteiro. Então, você acredita, você que é especialista nisso, você acredita que as crianças elas têm essa maturidade de um tempo em relação à mídia? Não tem. Na verdade, muitos adultos não têm também. Então, como é que podem querer que as crianças tenham, né? Antes que eu me esqueça também, Valéria, parabéns aí pela escolha do tema para iniciar essa série, porque se há uma batalha, o campo de batalha, o campo dessa batalha é a mente, né? É verdade. Hoje nada é mais poderoso no sentido de afetar a mentalidade das pessoas do que a mídia, do que os vários meios de comunicação, né? Eu diria assim, para ser mais específico e correto, os conteúdos da mídia, né? Porque a mídia em si não é má, né? Pensa na TV, por exemplo. Eu me lembro que eu já li sobre isso, não é que eu me lembre, porque faz muito tempo eu nem era nascido. Mas quando o pastor Campo Longo, aqui no Brasil, ele estreou na TV com o programa Fé para Hoje, que foi o primeiro programa de TV evangélico no Brasil, um programa adventista, né? Fé para Hoje. Houve resistências, houve críticas, né? Como usar a TV, que é um instrumento do maligno, né? As TVs antigas tinham até aquelas anteninhas, né? Que alguns diziam que era o chifre de Satanás, né? O chifrinho do diabo. Então, demonizavam o instrumento, quando, na verdade, o problema não é o instrumento. Nós estamos transmitindo essa live aqui, que eu creio seja educativa, seja importante, por meio de celular. Estou usando meu celular, você também está usando o seu, eu creio aí, né? Então, o celular em si não é ruim. Ele é um aparelho, é um mecanismo, enfim, é uma máquina. Instrumento. Aquilo que se transmite por meio dele é que é o problema ou pode ser a solução, né? Então, esses equipamentos têm um alto poder viciante, né? De roubar tempo, de entreter. E, como eu disse a princípio, né, se os adultos já têm dificuldade para lidar com isso, hoje em dia tem pessoas que já estão indo aos psicólogos aí para lidar com o problema do vício mesmo em celular, em computador, né? Geralmente tablet. Porque, como a gente falou há pouco, né, agora o conteúdo vem, nos acompanha. Há pouco tempo atrás, você tinha que chegar em casa para ligar o computador, conectar a internet para acessar alguma coisa, para navegar. Hoje, as ondas desse mar das infovias, né, essas ondas digitais, elas acompanham você, como você disse, vai no bolso, né? Então, o apego é muito maior. Tem pessoas que estão tão viciadas no celular, por exemplo, que ele é comparado já a uma droga mesmo, né? E há pesquisas, e há profissionais, nem cristãos mesmo, que estão preocupados com esse tipo de coisa. Então, se os adultos já estão lidando com esse problema, ou não sabendo lidar com o problema, imagine as crianças, né? Então, pais que estão nos assistindo, pai, mãe, responsáveis, né? Você tem uma responsabilidade em dois sentidos. Primeiro, dar exemplo. Porque as palavras, elas podem ter um certo poder, mas o exemplo arrasta, como se diz, né? Então, se você não dá exemplo no que diz respeito ao tempo empregado no consumo de informações, no uso de celular, de computador e tablets, você não vai ter moral depois para dizer para a criança ou para o adolescente limitar também o tempo dele, né? Então, em primeiro lugar, é dar exemplo. Em segundo lugar, é monitorar mesmo, né? Você é o responsável. Você conhece isso mais do que eu, né, Valéria? Você estudou isso, mas o lóbulo pré-frontal aqui, né, na frente do cérebro, o sede da tomada de decisões, até da espiritualidade, como alguns dizem, né? Enfim, aquilo que nos faz humanos, né? E a anteninha que nos conecta com o céu, também alguns dizem. Ele não está tão plenamente desenvolvido até 20 e poucos anos ainda. Isso quer dizer que na adolescência existe uma imaturidade real, cerebral, física mesmo, né? Ou orgânica, não é uma coisa só de pensamento, né? É algo orgânico mesmo. De achismo, não é de achismo. Não é achismo, isso aí é real. Pergunte a qualquer psicólogo, psiquiatra, neurologista, neurocientista que você conhecer, e ele vai confirmar isso. Até os 20, 25 anos, o lóbulo pré-frontal ainda está em formação. E se a área de tomada de consciência, tomada de decisões, isso quer dizer que o monitoramento, o mentoreamento, né, por parte de um adulto vai ser sempre necessário até a vida toda, na verdade, né? Quem tem pais sábios e cristãos, como é uma bênção poder contar com eles para dar conselhos e tudo mais. Mas se há uma fase na vida em que isso é mais necessário, é entre a infância, primeira infância, e a adolescência, a juventude ali. Por quê? Por esse motivo que eu mencionei. Então, os pais têm a obrigação
já que colocaram filhos no mundo, eles têm a obrigação, sim, de monitorá-los e mentoreá-los, dando exemplo, limitando, colocando regras. Eu brinco, às vezes, dizendo assim, que aqui em casa não é uma democracia, que é uma monarquia, e temos rei e rainha. E aqui a gente estabelece as regras, os parâmetros, as diretrizes, né? E, afinal de contas, a gente é que paga a conta de internet, a gente que paga a conta do celular e também compramos o celular. Com protestos também, porque nossos filhos já sabem que até a adolescência avançada não tiveram celular. E eu não pretendo dar para o meu filho mais novo também não, até uma certa idade já em que ele tem um pouco mais de maturidade para poder, de acordo com as regras que nós impusemos, manejar esses equipamentos. Sabe, Valéria, algum tempo atrás, hoje já isso não se aplica mais tanto porque as coisas mudaram, mas eu lembro que quando pesquisei para o livro Nos Bastidores da Mídia, eu me deparei com especialistas, educadores, muitos não cristãos, inclusive, que diziam assim, computador e TV no quarto dos filhos, nem pensar. Então, eu digo que isso hoje em dia já ficou meio complicado porque a internet, né, ela vara as paredes, né? Aqui em casa eu não coloquei roteador em todos os cômodos, não. Então, para acessarem a internet, os nossos filhos têm que estar num local comum, ou na sala, ou no nosso quarto, né? E no quarto deles não chega. E eles reclamam, protestam, digam, não, mas deixa assim, vamos levando desse jeito, né? Eu vou deixando o tempo passar e eu creio que não estou errando em fazer isso. É verdade, Michelson. E tudo isso que você está falando, principalmente em relação ao lobo frontal, me faz lembrar do que numa guerra, o inimigo, ele quer atacar o quê? Ele quer atacar a capital do outro país inimigo. E qual é a capital do nosso corpo, das nossas decisões? É a nossa mente. Então, quando o inimigo ele entra, não é, na nossa mente pela mídia, por exemplo, não pela mídia como uma vilã, mas pelos conteúdos que uma criança, que um adolescente, ou até mesmo nós adultos, podemos acessar. Então, isso é muito ruim. Então, fica claro aqui para todas as famílias que estão nos assistindo que não existe maturidade, não é? Não, eu vou entregar para meu filho, ele é criança, ou ele é um adolescente, ok, e tudo bem. Não é tudo bem, gente, não é tudo bem. Então, nós temos um programa que nós fazemos junto às famílias, então a gente costuma falar, não é, Michelson? Michelson conhece aí o nosso programa, conhece o nosso ministério, que nós temos soluções e trabalhamos com soluções simples para o que os pais acham que é complicado. E muitas vezes os pais acham que a mídia é um bicho de 7 cabeças, que é um grande vilão. Tudo depende. Depende de como você enxerga isso e como você lidar com isso dentro do seu lar. Então você falou aí, eu achei bem interessante, aqui em casa tem rei e rainha. Ou seja, o pessoal de casa sabe que existe uma liderança. E eu costumo falar muito isso nas mentorias para as famílias. Nós temos mentorias em grupo, mentorias individuais. Existe um programa, não é? Uma metodologia. E eu falo para eles, existe algo que a gente fala que é o controle. Depois vem a instrução. E aí a gente conquista o respeito dos filhos, das crianças. E não é aquele controle, né? Campo de concentração de Auschwitz. Não, é o controle da liderança. Enfim, essa sua resposta vai aí com uma outra, vai desencadear uma outra pergunta, mas que de uma certa forma você já respondeu, porque olha só, Só um detalhe, pergunta... Valéria, deixa eu só, para não esquecer, dentre os muitos livros que eu li, né, para escrever Nos Bastidores da Mídia, e eu acho que um ponto forte do livro é justamente esse, tudo está referenciado no fim de cada capítulo, ele tem dezenas, até centenas de referências com indicação de vídeos, de pesquisa, de artigos científicos, né? Mas entre os livros, eu peguei aqui na minha biblioteca agora, esse aqui, ó, que é o Como Proteger Seus Filhos na Internet. Tá vendo aí a capa? Uau! Ótimo. Como Proteger Depois a gente Seus Filhos na Internet. Editora Novo Conceito. O autor, Gregory Smith, eu vou ler aqui só para você ter uma ideia do currículo do camarada, quem é, para que as pessoas não pensem, deve ser um pastor evangélico, né? Não, olha só. Gregory Smith é vice-presidente e diretor executivo de informação do departamento de TI da World Wildlife Fund, em Washington, e professor adjunto nos programas de pós-graduação em negócios e educação da School of Professional Studies, da Johns Hopkins University.
especialista na área de tecnologia da informação, também é autor de vários artigos técnicos e de apresentações públicas. Tá aí. Gregor Smith, Fraquinho, autor fraquinho, cara, né, Michelson? Fraquinho, né? Sabe o que ele diz aqui, Valéria? Que deixar uma criança com acesso à internet sem acompanhamento é como colocar seu filho pequeno na esquina de uma grande cidade como São Paulo e abandoná-lo por lá. Deixa lá. Então, para mim, o exemplo é perfeito, né? Uau. É abandonar o filho numa cidade virtual com muitas ruas, muitos becos escuros, muitos perigos. Hoje mesmo eu publiquei em meu blog outra leitura, estou com a tela aqui aberta, inclusive, um post, né, falando sobre uma animação nova aí da Pixar que prega escancaradamente reencarnação e imortalidade da alma, né? Para aqueles amigos que estão nos assistindo aqui, que talvez não conheçam tão bem assim a Bíblia ela não fala desse tipo de coisa, né? Pelo contrário, fala de ressurreição, fala de Jesus como a solução para a vida e para a morte também, né? Então, são animações, são jogos de videogame, são conteúdos formatados para crianças, idealizados para crianças, que vão pegá-las numa fase de imaturidade e vão começar a moldar os pensamentos. Então, não se esqueça do exemplo. Deixar seu filho na internet, ou diante de qualquer conteúdo midiático, sem acompanhamento, é como colocá-lo na cidade, numa cidade grande, uma esquina de uma cidade grande, e abandoná-lo por lá, à mercê de qualquer coisa. Uau, muito bom esse exemplo. Já que você indicou um livro, Michelson, quero indicar para as famílias aqui. É tão bom quando a gente participa de live com conteúdo, né, gente? Que você pode sair assim da live assim, uau, eu quero ver, eu quero estudar, eu quero pesquisar, porque isso é, de uma certa forma, armamento que a gente quer dar para as famílias, para vocês saberem lutar nessa guerra, não é? Nessa guerra espiritual. E mais do que lutar, é vocês ensinarem os filhos também. Enfim, tem um ministério chamado Little Light Studios. E é fantástico, eles falam sobre a mídia de uma forma muito aberta. Infelizmente é em inglês, mas eles têm muita coisa, muito conteúdo em espanhol também. E algumas palestras em português. E mostra para nós, como educadores, como pais, os perigos que realmente nós corremos como responsáveis pelas crianças e os adolescentes quando a gente deixa eles assistindo um desenho, né, Michelson? Tão bobinho esse desenho, tão ingênuo, mas na verdade, grande parte dos cartoons desses desenhos, a grande mensagem é no rules, sem regras. Vamos, viva o que fala o seu coração. Então, fica aí a dica. Depois a gente coloca essas dicas na descrição. Little Light Studios é um ministério muito legal também, tá bom? Sabe, Valéria, tem uma frase do psicólogo Carl Jung, eu acho bem interessante, eu sempre uso em minhas palestras. Aliás, fica aqui o convite também para você ir ao meu canal no YouTube, Michelson Borges. Tem uma playlist lá nos bastidores da mídia. Então coloca no buscador mídia. E você vai achar um monte de vídeos, palestras que eu apresentei por aí, gravaram e eu coloquei no canal. Eu espero que ajude você com esses conteúdos. Então, essa frase do Jung, eu sempre uso em minhas palestras sobre mídia, que eu acho fantástica. Ele diz assim, nascemos originais e morremos cópia. Então, você não há escolha, você vai ser influenciado durante a vida. Você não tem como escolher quer você queira ou não queira. Queira ou não, você vai ser. Ellen White, né? Que é uma educadora lá do século XIX, bem antes de Jung ainda, né? Uma escritora inspirada, ela dizia que nós somos transformados pela contemplação. É a mesma ideia. Nós nascemos com um HD mental zerinho, novinho, e à medida que vamos colocando ali para dentro informações, conteúdos, ele vai sendo moldado. E lá adiante vai ser muito mais difícil, talvez, a luta para buscar uma mentalidade, pensamentos puros, né? Pensamentos corretos, se você lá atrás abarrotou esse HD com coisas ruins. Eu não sou adventista de nascimento, né? Infelizmente. Eu me converti com 18 para 19 anos. E eu ouvi muitas músicas, estilo rock, assisti muitos filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos de super-heróis, eu era ficcionado por isso, né? E sabe, Valéria, tem músicas lá dos anos 80, eu lembro de uma que tem 8 minutos de duração, 8 minutos, né? De uma banda famosa no Brasil, de rock nacional. Se eu quiser trazer à memória essa letra, eu trago. Infelizmente está lá, trancado, né? Não precisaria estar lá. Então, se você é novo ainda, né? É cristão, não teve contato com esses conteúdos aí ruins, para que fazer isso, né?
Para que poluir o HD e ter uma luta mais complicada depois, né? Dá mais trabalho para o Espírito Santo fazer a faxina, né? Então, evite, né? Evite esses conteúdos. E se já teve contato com eles, substitua por coisas boas. Leia a Bíblia, leia os livros da igreja, assista a coisas que são edificantes, né? Eu creio que nosso tempo é precioso e a nossa mente é muito cara, é muito valiosa para a gente desperdiçar ou abarrotar com conteúdos que não contribuem para nada, né? É verdade, o pessoal está aqui colocando... originais, morremos cópia. Fantástico. O pessoal está aqui colocando que a gente possa imprimir na mente das nossas crianças coisas boas. Aí alguém colocou aqui a música Eduardo e Mônica. Gente, não é impressionante? É Faroeste Caboclo, é mais longa ainda. E mais munducão ainda, né? Não contribui para nada. E ficou, não é? E ficou lá impresso. Eu não queria divulgar, mas alguém já entregou aí, né? Bom, e aí, no meio desse bombardeio que existe de mídia, nós temos crianças pequenas nos nossos lares, mas temos também os adolescentes. E aí entra aqui um dilema que muitos pais enfrentam. Será que quando eu converso com os meus adolescentes em casa, eu falo o seguinte, agora vai ser tudo monitorado aqui. Então eu quero saber onde você está entrando, o que você está fazendo. Você acha que isso, Michelson, é evasivo, não é? Em relação a adolescentes? Qual o limite aí em relação a essa questão da mídia que os pais podem ter? Eu não precisava nem dizer mais nada, porque o autor aqui, o Gregory Smith, ele gasta várias páginas para ensinar os pais a usar mecanismos de controle, de monitoramento. Existem aplicativos, existem programas, né? Talvez depois você possa até fornecer aí uma relação para as pessoas que estão acompanhando no seu Instagram. Mas veja, eu assisti há pouco tempo aí no Netflix, não tem pouquíssima coisa que se aproveita nesses streamings, né, da vida. Mas alguns documentários até servem. E um que eu assisti há pouco tempo, até fiz um vídeo no meu canal comentando, é o Dilema das Redes, né? Uhum. Social Dilema, enfim. Dilema das Redes, como foi traduzido em português aqui. É Dilema em inglês, Valéria? Dilema, isso. Né? Então é Social Dilemma. Sabe o que eu achei interessante? O vídeo traz, especialmente no fim do documentário, o que eu achei mais interessante foram os extras, né? Porque eles entrevistaram ali alguns CEOs, alguns criadores de conteúdo do Google, do Facebook, do Twitter, Instagram, e vários deles disseram o seguinte: em casa, meus filhos não têm acesso. Em casa, nós colocamos regras. Isso me fez lembrar de outras coisas que eu li no passado para escrever o meu livro, como, por exemplo, exemplo de atores, atrizes, que não deixavam os filhos assistir aos filmes de que eles participavam, né? Verdade. Sei lá, gente da Microsoft, né, da Apple, que tem o mesmo tipo de comportamento. Aí, quer dizer, eles que produzem percebem que não é conveniente que os filhos tenham contato com essas coisas. Eu que sou cristão, que quero criar meu lar sob as diretrizes, os princípios e valores cristãos, vou ter melindres com respeito a monitorar e acompanhar e até, se for o caso, proibir? Não, muito pelo contrário, né? Então, é claro que essa relação, para você fazer isso na adolescência, você deve ter construído uma relação de confiança, de amizade ao longo da infância, de diálogo, né? Para que o filho perceba lá adiante que o que você está fazendo é para o bem dele. E é importante que as pessoas, que o adolescente saiba que ele está sendo acompanhado, né? Assim como é bom que a gente saber também, a gente sabe disso, né? Que Deus nos acompanha, Deus está vendo tudo que a gente faz, né? Não é para colocar medo, mas é uma proteção mesmo. É uma proteção. Porque nós, seres humanos pecadores, somos muito dados ao extraviamento, né? É muito fácil a gente resvalar o pé para lá e para cá. E é bom saber que alguém está cuidando de nós. É mais ou menos como aquilo que os alcoólicos anônimos fazem, né? É um tipo de acompanhamento na base da amizade, né? Ou então como alguns pastores, conselheiros fazem também com pessoas que estão enfrentando algum tipo de vício, alguma luta. Dá aquela ligadinha, né? Manda uma mensagem, como é que você está? Você está lutando? Teve alguma recaída? Vamos orar juntos, né? É esse mentoreamento carinhoso, responsável,
que os pais têm que fazer com os filhos também. Não podem abandoná-los, não podem abandoná-los. É um campo de batalha, e no campo de batalha você não abandona os soldados, você está ali junto com eles. O pai e a mãe são os generais, né? E os filhos ali são os soldados que estão lutando junto. Então você tem que ir até o fim, não abandoná-los no campo de batalha. Eu não vejo como ingerência, como violação como é que se diz? Desrespeito. Como desrespeito. Eu queria dizer outra coisa, violação da... Privacidade. Privacidade, essa é a palavra. Da privacidade, né? Não é isso, de jeito nenhum. Isso é responsabilidade como alguém que é responsável mesmo por aqueles filhos, né? Depois, na vida adulta, eles vão ter a sua liberdade e vão entender por que você fez isso com eles. Aliás, eu vi uma reportagem, uma entrevista, muitos anos atrás, na revista Veja, em que uma psicóloga analisava gerações, né? E ela dizia o seguinte, que os filhos da geração lá, rock and roll, né? Sexo, drogas e rock and roll, geração libertária, da contracultura americana, anos 60, os filhos dessa geração estavam reclamando porque os pais os largaram praticamente. Tipo assim, fica livre, faça o que você quiser. Os filhos dessa geração se ressentiram, né? Eu achei muito interessante, muito revelador. A revista Veja, pena que eu não lembro mais que ano foi, isso já faz mais de 15 anos, Valéria. Mas me marcou, porque, na verdade, mais adiante, os filhos percebem que os pais que impuseram limites com carinho, com respeito e com lógica, né? Também não pode ser uma coisa assim irracional, né? Com bom senso. Os filhos desses pais, eles percebem que esses pais de fato os amavam. Agora, os filhos que perceberam que os pais os deixaram assim, náufragos, abandonados, né? Abandonados na esquina, como diz o nosso amigo Smith aqui do livro, esses pais não amavam, esses pais eram condescendentes, foram irresponsáveis. Eu quero que meus filhos lá adiante reconheçam que eu fiz tudo por amor. É verdade, Michelson. E por mais, não é? Eu tô vendo aqui, uma das mães comentou, puxa, como fazer isso sem despertar rebeldia? E por mais que os filhos reclamem, não é? Puxa, mas eu quero, mas eu posso e tal, porque é aquela história, não é? Mas o meu amigo tem celular, mas a minha amiga, a mãe e o pai deixam Netflix geral, não é aberta. Mas realmente eles vão perceber lá na frente, não é? E também no presente, que eles estão sendo amados. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que chama tough love, que é o amor duro. Então eu tenho lá no nosso canal também um vídeo falando sobre educação Nutella e educação rapadura. Então todo pai quer ser Nutella, né? Mamãe Nutella. Eu gosto muito das suas metáforas, são muito interessantes. Então, é tão bom ser Nutella, falar assim, ser aquela mãe, não é? Dá menos trabalho, né? Menos dor de cabeça, claro. Pois é, só que Nutella dá dor de barriga, né, Michelson? Muita Nutella. E desnutrição. Desnutrição. Exatamente. E a rapadura, ela é firme, ela é dura, mas ela também é doce. Então eu faço essa comparação e converso muito com as famílias sobre isso, que é o tough love, que é o amor duro, é você mostrar para os filhos que você está no controle, mas no controle com amor. Então eu sim, 100% com você, eu gostei muito também do que você falou. Aqui em casa tem um rei e uma rainha, então tem o que nós chamamos na psicologia a síndrome do imperador, que hoje é o que a gente mais vê. Então são crianças de 3, 4 anos de idade que mandam nos pais. E aí você fica projetando o que vai ser no futuro, na adolescência. E infelizmente são só... Ellen White, eu gosto muito do livro dela, que fala sobre o livro Orientação da Criança, ela fala, nós estamos plantando espinhos. Quem planta espinho vai colher o quê? Vai colher espinho. Não é? Bom, e aí vamos lá, né? O assunto tá tão bom, o pessoal tá comentando aqui. Vamos deixar gravado, tá bom, gente? Então não se preocupem, vamos deixar essa live gravada sim. Eu gostei Olha ali só. que alguém comentou assim, eu sou mãe rapadura. É isso aí, tem que ser firme, mas doce. Né? Mais doce. É um desafio, não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Né? Sabe, Valéria, eu sabia tudo sobre filhos, até tê-los. Né? Então é bem assim mesmo. Não é fácil, não vem com manual de instruções, cada filho é diferente, é um universo à parte, né?
mas eu creio num Deus que capacita, né? E se Deus manda a gente ensinar no caminho que deve andar, no caminho, vai junto, né? Ele vai dar No capacitação caminho. para isso. Então, você tem a Bíblia, você tem os livros de Ellen White, Orientação da Criança, Lar Adventista, que obras fantásticas, né? Para você ter condições de realizar a missão mais importante que existe neste mundo, que é educar filhos para a eternidade. É verdade. Não, realmente isso é um desafio, mas também é um grande presente de Deus, como fala lá no Salmo 127, não é? Que é como flecha, são flechas Aham. na mão do guerreiro, feliz aquele que tem muitas flechas. Bom, E já que você citou o e Salmo, né? a- Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Então, se Deus não estiver no centro da família, se o culto familiar não for uma realidade todos os dias ali, é em vão. Então, realmente será uma missão praticamente inglória, né? Uma batalha perdida. Agora, nós temos os recursos nas mãos. Deus nos coloca no campo de batalha, mas dá as armas. Ele cava a trincheira para a gente, ele prepara o caminho para a gente vencer. É verdade. É um dos primeiros pontos, Michelson, que a gente trabalha na mentoria. Então, essa mentoria, não é, que é chamada de metodologia 3-2-1, Reforma em Família, que aí tem relação com Colossenses 3:21, que fala o quê? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, na primeira semana, o que nós trabalhamos com as famílias, sendo em grupo ou individual, é o relacionamento dos pais com Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E precisa, não é, Michelson? Porque quantas decisões que os pais tomam por dia na educação dos filhos? Verdade. É um grande desafio, mas com Deus tudo pode ficar mais leve. E aí vem uma outra pergunta. Olha só, os pais hoje estão aí na quarentena, nessa quarentena da vida, e os filhos dentro de casa com aulas online, no Zoom. E aí, como é que fica quando abre a porta do quarto lá, o filho só dá um alt tab e você tem certeza que ele estava no joguinho? Como é que, né? Como que os pais eles podem fazer no controle dessa mídia, mas já que a mídia as crianças e os adolescentes precisam usar por causa dos estudos nessa quarentena? Você tem alguma dica? Olha, se vocês aí que estão acompanhando tiverem também, eu agradeço, porque Seja bem-vindo. que fase difícil, complicada, né? E a gente passou aí o ano praticamente, né, com os filhos também em educação à distância, né? Eu fiquei algum tempo em home office também, aí você está um pouco mais perto, né? Minha esposa, ela tem aí a bênção de não trabalhar fora, né? Trabalha muito, mas em casa, né? Nós fizemos aí um plano, né, com Deus também, e claro que a gente se priva de muitas coisas, mas eu creio que a presença da mãe, ela se possível, né? Ela é indispensável realmente, né? Então ela acompanha, está junto ali e acaba monitorando um pouco também essa questão, né? Outra preocupação que surge também com esse excesso de tela, inclusive a gente publicou na revista Vida e Saúde, eu sou editor dessa revista, da CPB, né? A Vida e Saúde, publicamos uma matéria sobre o estresse de telas, né? A criança está ali estudando numa tela, depois sai dali e vai para o computador para fazer alguma outra coisa, jogar, depois vai para a TV assistir uma série, quer dizer, é tela o tempo todo, né? E os pais têm que trabalhar, têm que enfrentar os desafios da vida. Então, eu não sei se há uma resposta pronta, Valéria, para esse tipo de desafio, né? É preciso muita sabedoria, muita disposição de fazer algo diferente, né? Então, aqui em casa, minha esposa gosta muito de cozinhar com as filhas, né? Então, assim, terminou alguma coisa, vamos lá para a cozinha. Porque o cozinhar não é só cozinhar, é conversar também, né? É É dialogar, é verdade. trocar ideias. Então, chego em casa, pego meu filho e vou andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa diferente, lúdica. A gente tem que tirá-los um pouco desse mundo, desse universo, né? Porque se descuidarmos, eles ficam o tempo todo ali. E é mais cômodo? É. Porque eu sei que quando a gente chega em casa à noite, talvez você queira tomar um bom banho, relaxar, ler um livro, assistir ao jornal, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas, bom, jornal, depois que os filhos nasceram aqui em casa, a gente quase nunca mais viu o jornal, né? Eu me informo pela internet, acessando alguns sites de notícias ali, rapidamente, enfim, leio o que me interessa, sou mais seletivo depois que os filhos nasceram, né? Mas, claro, é cômodo que eles fiquem ali abandonados à tela, à internet, ou o que for,
ao que seja, né? Para você ter o seu tempo. Mas, olha, o tempo com eles vai passar muito rápido. E quando você se der conta, eles voaram, né? E aí como é que foi a formação deles? Como é que foi esse desenvolvimento de relação com eles? Então eu creio que, não, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que você dedicar um tempo para atividades mais lúdicas, mais corpo a corpo, né? Para conversar, vai ser um bom substituto para esse tempo de tela também. Agora, se ele vai usar o Alt Tab ali para ficar durante a aula, né, assistindo alguma coisa ou conversando com os amigos, depois as notas vão dizer, né? E aí você vai saber, vai ter que punir de alguma forma, né, disciplinar, né, castigar, como queira chamar essa coisa, né? Mas a disciplina vai ter que vir. Então, ele tem que render, né? Tem que aprender, né, o que está sendo passado. E aí você vai ter que ter mecanismos para gerenciar esse tipo de coisa, né? É verdade. Sabe que a gente gosta muito de conversar com as famílias, uma coisa que as famílias realmente elas apreciam bastante nessas monitorias é o que a gente chama de valores, regras e consequências. Então, existem consequências quando essas regras são quebradas. E uma grande dificuldade das famílias é relacionar, não é, Michelson? Qual tipo de consequência é quando a regra é quebrada? Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus de graça com a gente. Porque, gente, de verdade, se Deus não fosse um Deus de graça, já seria, né, Michel? Game over, fim de jogo, 10 horas da manhã para todo mundo. Seria uma desgraça, né? A graça de Deus nos basta, mas existem as consequências. Então, da mesma forma é na família. Então, essa construção de valores, de regras, essa construção de consequências, tudo isso precisa ser intencional. Intencional. Então, os pais eles precisam falar para os filhos onde eles querem chegar. Esse canal, como você falou, que eu achei muito, muito legal, você não falou só o canal de comunicação, mas como fazer esse canal. Então, são coisas tão simples, é cozinhar, é andar de bicicleta, não é fazer, Desenhar. interagir, desenhar, é interagir. Então, nós estamos lidando com o que nós chamamos de geração alfa. E aí? Não é? E como é que eu faço com essa geração alfa? Então, eu preciso, uma das palavras-chave para as crianças, não é, e adolescentes que estão na geração alfa é interação. Mas a interação, como você falou, é brincar, é tirar eles, não é, um pouco dessas telas. E queria te fazer uma outra pergunta também. Como é que Michelson, a mídia com propósito? Então, vamos citar aqui uma TikTok, hein? Chegamos no TikTok. Esses dias uma mãe falou para mim, Valéria, eu ouvi a sua live, TikTok é o quê? É uma música? E aí puxa, eu até brinquei com as famílias, eu falei, se vocês têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes e não sabe o que é TikTok, então me procura no privado, vai procurar no Google o que é um TikTok, mas vocês têm que saber, porque os filhos de vocês com certeza sabem e muitas vezes tem TikTok. Mas assim, o que eu queria provocar aqui na nossa conversa, existe mídia com propósito, no sentido da mídia não ser a vilã? Como é que as famílias, os adolescentes, as crianças, eles podem usar a mídia com propósito? Como? Sem dúvida, né? Você citou aí o TikTok, né? Interessante como essa moçada vai migrando de rede em rede para fugir dos pais, né? Eles estavam antes no Facebook, aí os pais, os tios, né, as tias, foram tudo para o Facebook e eles caíram fora. Aí experimentaram o Snapchat, alguns parece que não gostaram muito. Depois o Instagram, mas o Instagram também foi tomado por adultos. E hoje a moçadinha está no TikTok, né? E eu dando uma olhada ali, uma vasculhada, a gente encontra muita coisa ali, até doentia, sabe, Valéria? É verdade. São, assim, universos muito tóxicos ali dentro, né? Alguma coisa você vê de pessoas que estão usando, sim, para pregar o evangelho. Eu sei de uma menina, até saiu no site oficial da Igreja Adventista na Divisão Sul-Americana, que é o Notícias Adventistas, o caso de uma menina que usa o TikTok para pregar a palavra de Deus, né? Assim, com vídeos curtos, de uma forma assim bem jovem, bem diferente, né? Então,
isso me mostra que é possível, se você tiver foco, né? Por exemplo, no YouTube, tem uma jovem chamada Alana, lá de Santa Catarina, meu estado, que tem um canal com milhares de inscritos, acho que está chegando perto de 1 milhão já, que é o Cristão Declarado, né? Cristão Declarado. Olha. E ela começou bem novinha já, agora está casada, né? Ainda é jovem, mas, assim, vídeos que falam sobre comportamento, sobre relacionamento, namoro, comunhão com Deus, vestuário cristão. Olha, é impressionante como é possível, sim, usar a mídia para o bem. Tem uma amiga minha na CPB, que é editora também, a Neila Oliveira, que criou um canal com o filho dela, o filho mais novo, o Matheus, chamado Lamed. Lamed. E eles fazem ali comentários da lição de adolescentes, né, da qual ela é a editora. Então, recursos existem, hoje estão de graça em nossas mãos. Eu me lembro quando eu era bem novinho, adolescente ainda, e era viciado em histórias em quadrinhos, né? A gente tentava fazer os fanzines. Não sei se hoje em dia essa palavra é conhecida. Fanzines eram publicações feitas com xerox, que a gente não tinha outro recurso. A gente colocava ali reportagens sobre os seus personagens preferidos, desenhos e tal. E aí tinha que sair para tentar vender esse negócio por alguns centavos, né? Para pagar pelo menos a fotocópia. Era muito difícil, era tudo muito complicado. Hoje, como eu disse e repito, qualquer um pode abrir um canal no YouTube, qualquer um pode ter uma conta no Instagram. E se você for um cristão de verdade, convertido, que ama Jesus, eu tenho certeza que você vai ter vontade de passar isso. E muitas vezes, não é nem a questão de publicar uma frase ou um pensamento, indicar um livro, é a própria vida, né? As fotos que a gente coloca no contexto da igreja, de família. Eu sempre penso assim, eu quero usar minhas redes sociais para falar dessas coisas que para mim são muito importantes. Minha família, eu gosto de postar foto com a minha família. Às vezes vem até críticas também por causa disso, mas eu não ligo se eu estou falando de coisas boas, né? Hater tem em todo lugar. Eu gosto de colocar fotos na igreja, gosto de colocar fotos dos livros que eu estou lendo, porque eu procuro só ler livros bons. Então, assim, que a minha vida, o meu estilo de vida nas redes sociais seja uma pregação, seja uma extensão daquilo que eu sou na vida real, né? Na vida analógica, né? Vamos dizer assim. Então, é possível usar a mídia para o bem? Claro, se você for do bem. Se você for uma pessoa do bem, você vai usar as mídias para o bem, né? Eu tenho certeza que Ellen White hoje usaria o Instagram. Eu tenho certeza que Jesus hoje usaria um canal no YouTube para pregar o evangelho, né? Ele usou naquele tempo lá recursos da época, né? Uma montanha que tinha uma acústica melhor, ele usou um barquinho de púlpito para se afastar do mar, ele usou o que havia, né? Parábolas, né? E hoje nós temos a mão, e Ellen White previu no século XIX que novas tecnologias surgiriam, né? Deus permitiria que fossem desenvolvidas tecnologias para a pregação mais rápida do evangelho. Claro que Satanás não dorme, né? E ele também usa para jogar ali seu lixo, né? Eu até tenho dito que essa nova geração tem um desafio muito maior que a nossa, né, Valéria? Porque que a minha, né? Você é mais jovem. Mas, assim, no meu tempo, né? Para você ter acesso a conteúdos ruins, conteúdos do mal, você tinha que vencer uma série de barreiras. Dava mais trabalho. Dava mais trabalho. Você tinha que talvez uma banca de jornal e fingir que tinha uma idade maior para poder comprar certos conteúdos, né? Então, hoje não. Hoje, vamos repetir, já está sendo até cansativo, né? Com o celular na mão, o jovem tem acesso a um mundo de pornografia, de ideologias nefastas, de violência, enfim, está tudo ali muito fácil, né? Então, o desafio hoje que se impõe a essa geração é muito maior. Eu tenho até pena, às vezes, dessa geração por causa disso, né? Porque já falamos aqui, tem um lado positivo e um lado muito negativo, que é esse aí, né? A acessibilidade. Mas eu creio, Valéria, que tudo, na verdade, tem que ver com aquilo que Paulo disse lá, né? Nas suas cartas, né? Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, se a pessoa passar por uma conversão real, genuína, ela vai usar esses meios para pregar o evangelho por palavras ou pelo próprio estilo de vida. Eu creio, sim, que a mídia tem que ser usada pelos filhos de Deus, né? A Igreja Adventista, por exemplo, foi pioneira em várias mídias. Eu falei da TV já, mas no rádio também. The Voice of Prophecy, né, nos Estados Unidos, com o pastor Richards. Depois no Brasil, o pastor Rabelo, A Voz da Profecia. Primeiro programa radiofônico evangélico no Brasil, né? Mídia. Internet, a Igreja Adventista também, graças a Deus, saiu à frente, né? E tem aí uma presença
consistente em várias frentes, né? Mídia. Então, isso tudo prova de que sim, é possível usar de forma consistente, para o bem e para pregar o evangelho, essas múltiplas mídias. Estamos fazendo isso agora, né? Pois é. Estamos tão longe e ao mesmo tempo tão perto e tantas pessoas nos assistindo. Eu acredito que essa quarentena, não é, Michelson? Ela veio para chacoalhar, não é, e quebrar muitos paradigmas de pessoas que realmente endemoniavam, não é? A mídia, não, isso daí é só coisa de Satanás, só coisa ruim, do mal. E olha só o que nós estamos fazendo agora e todo o trabalho que está acontecendo em relação à mídia com propósito, com algo bom. 2020 me mostrou algumas coisas interessantes, né? Primeiro, esse aspecto aí, né? De que realmente não tem por que demonizar a mídia em si. A mídia é um instrumento, é um veículo. O conteúdo é que tem que ser analisado, né? Vamos repetir para deixar bem gravado isso aí nas centenas de mentes que estamos acompanhando agora. E foi possível perceber que dá para usar essas mídias de forma gratuita e eficiente, né? Nós organizamos lá no comecinho da pandemia, lá nos meses já acho que começou lá para março, né? Abril, por aí. A gente a gente começou a realizar lives às sextas-feiras à noite. Lives proféticas. Então esse foi um outro paradigma que foi quebrado. Não, as pessoas só querem ouvir agora mensagens mais light, né? Mais humanistas. Falso. Porque as pessoas não estavam mais preocupadas com mensagens, me perdoe a expressão aqui, mas água com açúcar naquele momento. Elas queriam algo Nutella, né? Elas queriam algo que lhes trouxesse conforto, segurança, queriam entender o tempo que estão vivendo, né? E nada melhor do que as profecias, que são um farol, né? Que nos guia no meio de um caminho escuro. Então, essas lives de sexta-feira à noite, do Apocalipse, fizemos várias sobre Apocalipse, né? Lives sobre temas como sacudidura, as pragas do Apocalipse. Tinham, assim, algumas vezes, Valéria, 2.000 pessoas assistindo naquele momento, ao vivo. Pergunto. Eu estava lá, eu e o Paulo. Obrigado. Decifrando o Apocalipse. Agora estamos com uma nova série, Decifrando o Adventismo, né? Então, quando que nós teríamos acesso, exceto quando viajássemos para um congresso, né, que também tem o seu lugar, também é importante, mas teríamos que tomar um avião, ir para algum lugar, reunir ali num auditório 2.000 irmãos para pregar para eles. Aqui em casa, e os meus amigos na casa deles, um lá no Nordeste, o outro aqui em São Paulo, o outro também em São Paulo, né, os 4 amigos ali das lives, nos juntávamos e conseguíamos alcançar, naquele mesmo momento, milhares de pessoas. Então, fantástico. Realmente, 2020... E continua gravado, não é, Michelson? E está lá, isso que eu acho fantástico. Está lá gravado. A gente está dormindo e está pregando, né? Como é bom isso, né? Exatamente. Então, a mídia com propósito. Eu gostei muito do que você falou. A mídia, ela deve ser a extensão daquilo que eu vivo mesmo. Então, eu quero encorajar todas as famílias que estão aqui nos assistindo a acompanhar mais de pertinho o que os seus filhos estão fazendo na mídia e ajudá-los com ideias, com sugestões de como eles podem potencializar o que eles fazem na mídia. Porque, de verdade, inclusive essa moça que você citou, eu assisti o testemunho dela num congresso de adolescentes, eu e o Paulo. E, assim, ela tá explodindo nas mídias, mas para o bem. E eu lembro que um dos pastores que estava lá, ele falou, olha, se você tem um TikTok ou um Instagram ou o que seja, e você não usa com um bom propósito, então sai, sabe? Então vai fazer outra coisa, porque se não tem propósito, não tem propósito, né? Então, isso eu achei bem legal o que você disse, é a extensão do que eu sou. Outra coisa que é importante, até para a nossa salvação, é deixar as pessoas saberem que você é cristão. Eu vou dar um exemplo aqui do tempo das locadoras de DVD, lembra desse tempo? Quando tinha locadora, sim, que você ia lá para alugar. Eu costumava alugar fitas, lembra da fita, né? VHS, ou DVDs, sim, né? Sempre numa mesma locadora, cujo dono me conhecia e para quem eu estava pregando o evangelho.
eu dava livro para ele, eu mandava mensagens, ele sabia quem eu era. Isso para mim, Valéria, é uma proteção. Porque se eventualmente eu tivesse tentação de pegar algum filme bobo lá, eu ia passar por ele, ele ia ver e ia pensar, mas peraí, não combina com você, isso aqui, né? Então, é uma proteção. Eu creio que quando a gente se expõe como cristão nas redes sociais, a gente se protege. Porque você deve pensar 1000 vezes, ou até mais, antes de postar qualquer conteúdo, qualquer frase, qualquer foto, porque as pessoas sabem que você é um representante de Cristo, um embaixador do reino de Deus. Então, é uma blindagem. E eu acho que o que o pastor falou para a Alana ali, né, no contexto do que a Alana falou, é real. Se você não tem nada para contribuir com a vida das pessoas, já tem tanta gente fazendo maldade por aí, né? Então não seja mais um, né? Agora, se você tem algo de bom para oferecer ao mundo, vá lá, faça isso. É verdade, é verdade. A mídia é com propósito, para algo do bem. Então, os pais, eles podem fazer isso, eles devem fazer isso. Esse canal de comunicação com os filhos. E, puxa, eu queria ficar aqui conversando um tempão com você. Mas a gente está chegando ao final aí da nossa conversa, da nossa live. Eu queria, Michel, que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão aqui assistindo a gente, que de uma certa forma elas estão enfrentando problemas em relação à mídia com os filhos, perderam o controle, elas não sabem mais o que fazer. Então, qual a mensagem que você deixa para essas famílias? Olha, primeiro eu vou deixar uma mensagem assim mais geral para todos os que são consumidores de conteúdos midiáticos, ou seja, todos nós, né? Valéria, eu costumo sempre começar minhas palestras sobre mídia com um texto de Romanos 12:2, não é o que eu vou ler agora, mas é aquele que diz assim, em que Paulo diz assim, não permitam que a mente de vocês seja moldada pelos padrões de pensamento do mundo. Estou parafraseando aqui, né? Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Então, o mundo, ele quer formatar... Mundo, quando eu falo mundo, é assim, o inimigo que domina o mundo jaz no maligno, né? Então, o inimigo de Deus, ele quer moldar nossos pensamentos, quer formatar nossa mente, quer criar padrões de pensamento anti-Deus, anti-Bíblia, anti-cristianismo, né? E é uma luta constante, né? E aí eu termino a palestra com Filipenses 4:8, que para mim é um antivírus mental, é uma diretriz perfeita. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o verso que diz assim, ó, finalmente, irmãos... Veja, ele está concluindo aqui um sermão, né? Finalmente, irmãos. É a essência do que ele estava dizendo aqui no capítulo 4. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, não precisa complicar, né? Está tão simples aqui. Se aquele conteúdo que você está assistindo, aquilo que você está lendo em alguma revista, um jogo que você está ali envolvido, se algum site pelo qual você está navegando não está de acordo com esses padrões aqui da Bíblia, que Paulo resume aqui em Filipenses 4:8, caia fora, né? Saia dessas águas turbulentas virtuais, abandona essa revista, muda de canal, porque isso não vai te fazer bem. Não vai construir um bom caráter e, pior, pode te afastar do reino de Deus, da salvação, né? Então, eu diria isso de modo geral assim para todos nós que consumimos mídia, que Filipenses 4:8 seja sempre nossa baliza, né? A nossa diretriz em relação aos conteúdos midiáticos. E para aqueles que estão enfrentando, né, lutas, dificuldades, e quem não enfrenta, né, nesse mundo tão cercado de conteúdos, né? Busque a Deus, né? Dedique tempo para Deus. Aquilo que eu falava da substituição, né? Se a mente está ocupada por coisas ruins, substitua por coisas boas, né? Ellen White diz que não há nada melhor para fortalecer o intelecto do que ler a palavra de Deus, a Bíblia. Então, dedique tempo. Quem sabe se envolva no projeto Reavivados por Sua Palavra, um capítulo por dia, né? Quem sabe reúna a sua família, os filhos, para juntos lerem esse capítulo, né? Lerem uma meditação, orar juntos. E eu tenho certeza que essas práticas, né? Essas disciplinas espirituais, como alguns chamam, estratégias, não é? Elas vão expulsando aquilo que é ruim, né? Que não dá para ocupar, né, o mesmo espaço essas duas coisas, né? Elas vão expulsando aquilo que é ruim.
E se você precisar de um mentoreamento mais profissional, não é pecado isso é bom, na verdade, né? Há pessoas profissionais, ministérios, como o Fingerprint, por exemplo, né? A Valéria é uma especialista, né, em educação, e eu creio que você pode, sim, pedir socorro, pedir ajuda. Leia bons livros. Humildemente, eu quero recomendar aqui mais uma vez o meu livro, Nos Bastidores da Mídia. Eu creio que ele oferece ferramentas, conceitos que vão ajudar você a ter mais clareza para saber como agir, como lidar, né, com esse mundo tão complicado e desafiador. Então, vá atrás de recursos, peça ajuda a profissionais, a pessoas que têm um pouco mais de capacitação e experiência, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você grandemente nessa empreitada, e nesta guerra você será vencedor também com Jesus. Amém. Michelson, muito obrigada. Nós sabemos que existem estratégias. Satanás, ele tem estratégias nessa guerra, mas nós também temos. E de verdade, nós estamos numa guerra que já está vencida, já está ganha. Enfim, muito obrigada. E agora, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, eu e Michelson, nós temos um desafio. Então, cada dia de live, nós vamos trazer um desafio para vocês. Então, o desafio de hoje para as famílias é um desafio simples, mas que vai precisar de uma estratégia. Nós queremos desafiar as famílias a diminuir o tempo de mídia. Então, atenção, o desafio aqui é diminuir o tempo de mídia e que você possa, junto com os seus filhos, aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa diferente. Então, Michel só que deu alguns exemplos. Andar de bicicleta, cozinhar, você pode fazer um pipa, soltar pipa. Você pode brincar de coisas que você brincava antes. Ou seja, nós queremos encorajar as famílias aqui nesse desafio para que você diminua o tempo de mídia em família, e substitua, porque é um treinamento, não é, Michelson? Sim. É algo que é intencional dentro da família, e substitua por alguma coisa que seja diferente do que uma tela. Não sei se o Michelson quer falar ou comentar alguma coisa sobre esse desafio. Acho que a comparação é muito boa. Você falou um treinamento, né? Todo soldado vitorioso treinou muito para chegar a esse nível, né? Então é um treinamento. E eu diria, acompanhem todas as lives dessa série aqui que a Valéria e o Paulo prepararam, né? Que vai ser já uma ferramenta boa para você enfrentar essa batalha. Então, quando vai ser a próxima live, Valéria? Próxima live, pessoal, amanhã, no mesmo horário, 7h27, 19h27. Pontualmente, né? Você começou na hora certa, gostei. Pontualmente. Não, e aqui são que horas? Aqui já é 1h30 da manhã, gente. 1h30. Se a Valéria pode estar 1h da manhã fazendo a live, você também pode às 7h27 da noite, né? Estar ali, não é? Não é? Eu acho que... Com certeza. É bem possível. Então, amanhã não perca então, a série de lives, porque você vai estar assim, treinando para a batalha. Isso mesmo. Amanhã a nossa live vai ser com o doutor Luiz Fernando Sela e a doutora Daniela Cano. O tema, soldados feridos. Então, nós vamos falar sobre estilo de vida, que é necessário também nesse campo de batalha. Michelson, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Nós admiramos muito o seu trabalho, sua família é uma inspiração para todos nós. E nós vamos deixar todas essas dicas aí, livros, ministério, nós vamos deixar na descrição e eu vou estar colocando mais detalhes também no Instagram, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria pedir para o Michelson fazer uma oração para a gente terminar essa live de hoje. Com prazer. Eu também quero agradecer, Valéria, pelo convite que você me fez para participar aqui, né, dessa live no Fingerprint. Quero também dizer que no meu blog outraleitura.com.br tem uma tag ali com o nome Fingerprint, porque o Paulo e a Valéria me mandam toda semana conteúdos para crianças, para famílias, e eu tenho postado ali. Eu fiquei um tempo sem postar por causa das férias e outros contratempos, mas eu vou voltar a postar ali esses vídeos muito bons que eles produzem e disponibilizam aí para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Um grande abraço aí para as centenas de pessoas que acompanharam essa live, né? E eu quero, então, terminar com a oração, pedindo as bênçãos de Deus.
Bom Amém. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento especial que tivemos aqui, de conversa, de conselhos, que os nossos amigos que nos acompanharam durante a live tenham discernimento espiritual, tenham a tua ajuda para saber lidar com as diversas mídias, os conteúdos que nos rodeiam, e se forem pais, que tenham também sabedoria do alto para saber como educar os filhos e como ajudá-los nessa grande batalha. Abençoa, Senhor, o Ministério Fingerprint do Paulo e da Valéria, que tu continues dando saúde a eles, continues dando muita criatividade, bondade para dedicar tempo a fim de alimentar as pessoas com esse conteúdo tão bom. E que as nossas famílias sejam protegidas por Ti, Senhor, enquanto caminhamos nesse mundo, nesse campo de batalha, até a volta de Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Michelson. Pessoal aí, então, por favor, e tirem fotos, hein? Tirem fotos e mandem aí pra gente esse desafio de diminuir o tempo de mídia. Ó, um beijo para todo mundo. Até amanhã no mesmo horário. Obrigada, Michelson. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.